Amados irmãos e irmãs, vivemos um tempo de muita graça em nossa vida. Graça de Deus, ação do Espírito Santo, presença do ressuscitado. E no início desta Santa Missa, eu recordava que há 28 anos passados, numa sexta-feira da Paixão, dia de entrega, sacrifício, de Jesus que entrega pelos seus irmãos, pelos seus amigos, no sacrifício de amor da cruz, celebrávamos, era vivido aqui, o martírio da bem-aventurada Lindalva Justo, numa sexta-feira da Paixão, há 28 anos passados. 28 anos se passaram, a beata Lindalva Justo foi beatificada, e 28 anos depois deste mesmo local, nós, numa sexta-feira, não mais da Paixão, mas da oitava da Páscoa, celebramos com alegria o grande sacrifício de entrega de amor pelos seus irmãos da beata Lindalva Justo. Irmãos, é tempo de graça, porque desde a história da igreja, o túmulo dos mártires sempre foram lugares de peregrinação, lugares importantes. Após a morte de Jesus, após o martírio dos apóstolos, os cristãos que eram pegos adorando o Deus vivo e verdadeiro, Cristo, os cristãos que eram pegos adorando o Deus vivo e verdadeiro, eram, na verdade, martirizados, derramavam seu sangue por causa do Evangelho, se não renegasse a sua fé. E ali, após a morte dos apóstolos, já no início da era cristã, após a ressurreição e Pentecostes, quando Deus envia o Espírito Santo sobre a igreja nascente, os cristãos já iam em peregrinação ao túmulo dos mártires para rezar, para pedir a intercessão e para pedir a Deus a graça do testemunho. Então, quando fazemos o culto aos santos, aos mártires, fazemos licitamente, porque a igreja e a história nos garante isso. Nós, quando celebramos a festa de um santo, de um mártire, nós celebramos não a santidade que se resume na pessoa, mas celebramos primeiramente a santidade de Deus, que é santo por excelência e que nos convida a sermos santos. Ele mesmo diz: sede santos como vosso Pai é santo. Quando celebramos a Santa Dulce dos Pobres, Santo Antônio, quando celebramos os santos, celebramos a santidade de Deus, que é santo por excelência, e que reflexos dessa santidade se manifesta na vida dos seus filhos, como se manifestou essa santidade de Deus na vida da beata Lindalva Justo, bem-aventurada. E aqui nos reunimos nesta manhã, neste mesmo local, o local do martírio, que é um local que nós podemos sentir a presença de Deus, é um lugar em que habita o Senhor, diante do verde, da estrutura antiga do antigo abrigo Dom Pedro II, nós aqui nos encontramos na presença do Senhor ressuscitado, celebramos com alegria a Páscoa da ressurreição, mas celebramos também com alegria a vida de Deus que se manifesta na vida dos seus filhos. Jesus mesmo vai dizer: quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, irá ganhar. Ganhar o quê? Os bens materiais? Uma conta recheada de dinheiro? Carros na garagem? Mansões? Não. Ganhar aquilo que Deus nos dá de mais importante, que é a nossa salvação. A vida eterna, a vida em Deus, a vida na presença do ressuscitado. Esse é o prêmio dos justos, que a beata Lindalva, justo por nome, justa também por vida, já alcança na eternidade, no céu. E de lá, de junto de Deus, pede por aqueles que são seus devotos, por aqueles que
buscam no seu exemplo imitar a Jesus Cristo. Então, meus irmãos, hoje não é somente um dia de agradecermos, mas é um dia de pedirmos, de suplicar. Deus escuta a oração do justo. Deus escuta a oração do coração que se faz simples, humilde. Deus escuta a oração de um coração que se abre para a graça de Deus. Hoje seremos alimentados nesta mesma mesa, em que muitas vezes a beata Lindalva Justo alimentou os pobres, os idosos, 28 anos depois após o seu martírio, seremos alimentados pela Eucaristia. 28 anos passados, como diz a oração, tal qual como Cristo, a beata Lindalva Justo servia aos pobres. E hoje, tal qual como Cristo, em persona Cristo, na pessoa de Cristo, o sacerdote servirá em nome de Cristo a igreja, dando pão espiritual. Meus irmãos, que nós possamos hoje, neste tempo santo da Páscoa da Ressurreição, nessa oitava de Páscoa, pedir todas as graças a Deus, pedir os milagres, as bênçãos, que hoje chova uma chuva de bênçãos na vida de todos aqueles que se deixam interpelar por Jesus, sendo seu discípulo, que chova uma chuva de graças e bênçãos na vida daqueles que sofrem, que hoje são alcançados por esta Santa Missa, pela oração de alguém que talvez esteja assistindo e traz no coração alguém que ama, que esta graça, que esta torrente de graças possa alcançar a vida de muitos irmãos pela intercessão da beata Lindalva Justo. Por isso, linda alva, bela, pura, como o seu nome diz, a alva, brancura, linda, a beleza, a brancura, a beleza, o belo, a pureza, hoje nos encanta. É a santidade de Lindalva Justo que brilha como um farol, nos apontando a Jesus. Que essa santa, beata Lindalva Justo, e Santa Dulce dos pobres, no céu, possa interceder neste tempo de aflição, por aqueles que sofrem, aqueles que estão desanimados, angustiados, deprimidos. Você que está assistindo, quantas pessoas angustiadas, quantas pessoas deprimidas, talvez seja você, que hoje se levantou, que hoje acordou, nem vontade de se levantar da cama teve, por causa do desânimo, de tantas notícias de sofrimento, de tantas aflições. Hoje o Senhor nos convida à alegria. Vinde comer, vinde se alimentar do pão espiritual, vinde se alimentar, vinde comer do pão da palavra, do pão da Eucaristia. Foi este pão da palavra e da Eucaristia que sustentou a vida dos santos, que sustentou a vida de Santa Dulce, que sustentou a vida da nossa bem-aventurada Lindalva Justo. E aqui, como já dissemos, lugar do martírio, lugar de graça. O agressor, subindo as escadas da parte de trás do prédio, do abrigo, encontra aquela jovem religiosa servindo os pobres, na pureza, na inocência. E ali faz, de forma muito brutal, realiza o seu martírio com 44 facadas, tirando a vida numa sexta-feira da Paixão de uma jovem que desejava somente uma coisa: amar a Cristo e servir aos irmãos. Voltando da Via Sacra na paróquia da Boa Viagem, naquele momento, coroa a sua Via Sacra com o seu sangue derramado, com o seu martírio. O sangue dos mártires, tocando o coração de Deus, possa ser transformado em graças nesta manhã tão santa e
tão sublime, que neste lugar, nesta capela, neste espaço, a gente sente muito forte essa presença do Senhor. E o salmista diz: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se hoje a pedra angular. Jesus Cristo, desprezível aos homens, não tinha graça nem beleza, é vivo e ressuscitado. Tornou-se a nossa salvação, a nossa luz. Beata Lindalva Justo, no anonimato do seu serviço, na simplicidade da sua vida, na humildade da sua oferta de consagração como religiosa, também hoje se torna a pedra angular, a pedra que é testemunho, que é exemplo de vida, que brilha como a luz de Cristo para nos iluminar, que nos aponta o caminho do Senhor. A pedra que os construtores rejeitaram, a pedra que os construtores acharam desprezíveis aos homens, aos olhos de Deus, torna-se a pedra importante, a pedra angular. Deus nos abençoe e que Santa, a Beata Lindalva Justo, que viveu a santidade, possa interceder a Jesus por todas as realidades de sofrimento. Peçamos hoje muitas graças e bênçãos, sobretudo neste dia em que rezamos o segundo dia nutrido da divina misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos. Bem-aventurados os misericordiosos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Passamos agora, neste momento, meus irmãos, as nossas preces. Com Jesus para a igreja.